Senhoras e senhores, boa tarde. Convidamos a consultora Milena para explicar como se darão as atividades de metodologia participativa. Milena Araguaia é graduada em Comunicação Social pela UFG e especialista em Democracia Participativa, República e Movimentos Sociais pela UFMG. Atua há 19 anos nas temáticas de participação social, tendo atuado em prefeituras e ministérios. Por 12 anos, ela trabalhou nos temas da agricultura familiar e soberania alimentar, com especial enfoque em conselhos e conferências de políticas públicas. Coordenou também a metodologia da segunda Conferência Nacional de Assistência e Extensão Rural em 2016. Atualmente, ela é consultora técnica da CGVAM. Com você, Milena. Boa tarde, Paula. Boa tarde, equipe. Boa tarde a todos os participantes. Com muita alegria que a gente começa esse trabalho de hoje, dando continuidade com muita responsabilidade também, diante de tanta informação, aprendizado, troca e experiência que nós estamos vivenciando ao longo desses dias todos. Espero que esteja sendo tão proveitoso para vocês quanto está sendo para mim. Eu quero falar um pouco sobre o percurso que nós vamos fazer hoje à tarde. Nós acreditamos que políticas públicas, para elas serem efetivas, para elas acontecerem de verdade, elas precisam estar conectadas com as realidades locais, com as diversidades de cada espaço, já que a gente tem um país de dimensões continentais, a gente tem diferenças muito grandes nas estruturas dos espaços. Ontem mesmo a gente viu alguns comentários nesse sentido, né, o tamanho da equipe do Ministério da Saúde, o tamanho das equipes nos estados, e o quanto elas variam nos municípios. Então, agora à tarde, a gente quer ouvir um pouco vocês. Nós trabalhamos intensamente aqui nos últimos 3 dias, uma equipe de 9 pessoas, mais de 9 pessoas, éramos 10, para trazer esse momento de escuta de vocês, de diálogo. E aí eu queria pedir para quem ainda não fez o download do Zoom, como a Paula solicitou antes do almoço e agora quando a gente voltou, para dar uma corridinha ali no manual do participante. Lá tem o link direto, tanto se você tiver no celular ou no computador, para que você possa participar conosco. E agora eu vou fazer um passo a passo aqui para vocês não ficarem muito perdidos, tá bom? Bom, a gente chama de fio lógico essa linha condutora da nossa proposta de hoje, para que a gente possa não se perder. É importante a gente fazer essa conversa antes de vocês se dividirem nos grupos. Por que é importante a gente trabalhar a participação? Eu não pretendo de forma alguma nem tocar perto do que foi as maravilhosas mesas de ontem à tarde, que falaram sobre construção de programas, sobre participação social, são pessoas muito mais qualificadas do que eu, mas é bom a gente lembrar que é um princípio do SUS a participação. É importante essa parte dialógica, a percepção que a gente tem das histórias de vocês para conseguir construir aqui em cima, entre aspas, dentro do nosso desenho do Pacto Federativo, normativos, legislações, programas, ações que dialoguem com a realidade de vocês. Muitos de nós, qualquer um de nós aqui, tem histórias de uma obra, por exemplo, que foi construída no município, mas que não foi aproveitada. Provavelmente ela veio de um ciclo de política pública que não foi construído junto com aquela população, não percebeu aquelas necessidades, não percebeu particularidades daquele ambiente. Então, a gente precisa resgatar esses espaços, esses fóruns, onde a gente possa, se olhar, se reconhecer e construir juntos. Quem é mãe, quem é pai, eu sou madrasta, enfim, a gente sabe que quando a gente convence a criança, dialoga com ela, explica, contextualiza, ela é muito mais colaborativa e vai compreender muito mais como isso funciona. Fazendo um paralelo não muito adequado, é mais ou menos isso que a gente propõe também quando fala em participação social. Se eu compreendo o que está chegando aqui para mim, eu posso executar de uma forma mais efetiva e mais qualificada. E se eu posso participar na construção disso, eu também vou melhorar esse processo. Essa também é uma forma de engajamento social, onde as pessoas podem construir cidadania, entender como a administração pública funciona, mesmo que a maioria de nós aqui estejam em espaços governamentais, a gente sabe que é complicada a coisa
legislação, do orçamento, do plano, PPA, LOA, são muitas siglas, são muitas coisas, isso nos ajuda a compreender e se apropriar desses espaços. Como foi muito bem dito ontem, é uma das etapas também do ciclo de políticas públicas, porque a gente pode tanto propor, quanto avaliar, quanto monitorar e aprimorar as ferramentas que nós já temos. Essa é uma coisa que eu acredito demais também, dela ser uma escola de cidadania, acima de tudo, participar de fóruns, de espaços, de conselhos, de debates como esse, traz para a gente a responsabilidade que vai além das eleições. A gente consegue incidir na nossa vida prática, no nosso meio social, no nosso território. Também é uma forma da gente conseguir perceber as diversidades aqui. Hoje eu moro num município de 9 mil habitantes. A realidade da VSA aqui certamente é muito diferente de um município de 50 mil, de 100 mil e de uma megalópole. E também é um espaço da gente poder articular. Quantas vezes eu vi no chat nesses dias as pessoas falando, me passa aqui seu e-mail, estou interessado nesse debate. Esse também é um espaço onde a gente pode aprender, trocar e articular informações, processos, quando se permite conversar assim. O nosso objetivo é levar vocês a refletirem ainda mais depois da riqueza desses últimos 3 dias e da manhã de hoje, sobre o que eu levo quando eu volto para minha casa. Eu sei que vocês, a maioria, estão em casa ou no trabalho, mas o que você pode incorporar, perceber, modificar e até propor depois de um processo como esse, e também aqui para a gente, para essa proposta de um futuro programa de VSA, que é um foco aqui da coordenação pelos próximos tempos. A gente vai sair hoje daqui com um programa? De jeito nenhum, a gente não poderia ter essa pretensão. O que a gente vai hoje é poder começar a semear, começar a preparar o solo, talvez nem seja o semear ainda. A gente reconhecer os componentes que a gente tem, o que a gente precisa enriquecer nesse solo, para poder semear e florescer com esse futuro programa. Para a gente perceber quais caminhos a gente precisa, quais sementes a gente vai escolher e vai selecionar como prioritárias para a nossa futura safra. Enfim, eu gosto muito de usar essa imagem. A natureza nos traz muitas lições dos ciclos, inclusive para as políticas públicas, como a gente precisa preparar esse solo, semear, regar, mantendo essas interações ao longo dos próximos tempos, para que ela possa crescer e se desenvolver. E esse aqui é só o início de um processo no que tange o debate desse programa, ou do que vem a ser, talvez a gente nem chegue a uma conclusão do programa, pode se desenvolver e perceber outros caminhos, mas partindo do pressuposto de ser um programa, esse contato com vocês precisará ser mais permanente daqui para frente, e vai ser uma honra poder estar junto para a gente ir aprendendo cada vez mais, tanto com as experiências entre nós, quanto do que vem das bases e dos territórios. A gente escolheu dividir aqui em 8 temas, eu vou repetir ele ao longo dessa apresentação mais algumas vezes, não precisam se preocupar, daqui a pouco eu vou mostrar as telas. O primeiro é do conceito do marco legal, a gente tem uma instrução normativa de 2005, a gente tem várias portarias, várias normas, o que isso hoje é válido ou não para a gente, o que a gente precisa refletir, reformular, o que está bom, que a gente precisa potencializar, enfim. A segunda é da institucionalidade, apesar do nome dar um caráter mais amplo, que a gente está muito focado mesmo na estruturação local das equipes, da VSA no seu ambiente, no seu território. No eixo 3, a gente vai trabalhar articulação institucional, tanto intra quanto fora dos nossos espaços, com as outras secretarias, para quem está em município, com outras temáticas, com movimentos sociais, com institutos de pesquisa, com outros órgãos da administração pública. O quarto é a vigilância no contexto do SUS, a VSA no conceito do SUS, como que a gente está articulado, por exemplo, com a atenção básica, como a gente poderia trabalhar coisas nesse sentido, o que nós já temos nesse sentido, que pode ser aproveitado para uma experiência maior, para além de onde eu vivo. Então, é sempre olhar, assim, o que a gente tem, que é positivo, o que a gente não tem, que a gente precisa olhar, e o que a gente pode propor ao longo de todos esses eixos. Vamos falar também de indicadores e monitoramento, tema que foi maravilhosamente hoje exposto aqui. Participação social, sou suspeita para falar, é um tema que é muito caro para mim,
também nesse sentido de como a gente pode criar espaços, por exemplo, como este de aprofundamento nas nossas instâncias, nos espaços onde a gente está, acreditando que envolver a sociedade, envolver outros órgãos, envolver movimentos sociais qualifica a nossa ação e nos deixa menos sozinhos. A gente sabe que a realidade de muitos de vocês é de estarem em equipes. Então, se a gente consegue engajar um grupo maior, trabalhar essa troca, construir coletivamente, até o gestor, no caso, citando como exemplo um município pequeno, tende a ficar mais sensível para essa pauta, tende a dar um olhar diferenciado. Como a gente pode usar isso ao nosso favor? Tanto por ser importante, porque qualifica, mas também como algo que fortaleça a ação de vocês na ponta. Também a gente vai falar sobre pesquisa e difusão de conhecimento, passamos esses dias aqui com nomes que têm formulado e colaborado nas nossas reflexões, pesquisado exaustivamente sobre as temáticas da VSA, e aí a gente precisa refletir também como isso tudo chega na ponta, como a gente pode difundir esse conhecimento, e também como aqui o território pode ajudar as pesquisas a serem desenvolvidas nos órgãos que trabalham com essa temática. Como a gente consegue criar fluxos claros entre as duas pontas. E, por último, a visibilidade e comunicação com a população, que liga muito ali com a participação social, mas de uma forma mais ampla. Eu vou usar um exemplo pessoal meu. Eu trabalhei com agricultura familiar muitos anos, e trabalhei a temática de agrotóxico, trabalhei a questão da segurança alimentar, e eu não conhecia naquela época o termo VSA, Vigilância em Saúde Ambiental. E aí eu percebo que, sem saber, atuava na área. Então, como a gente pode sensibilizar as pessoas para elas já saberem que elas estão atuando, percebendo? Todo mundo está preocupado hoje em dia com agrotóxico, por exemplo. Todo mundo tem essa visão da VSA. Como a gente pode sensibilizar também, trazendo isso para nos fortalecer na prática, na construção do programa, e caminhar de uma forma mais coesa e mais forte também, de estar mais institucionalizado e fortalecido. Bom, a gente vai ter 3 momentos na tarde de hoje. A primeira é essa daqui, que a gente está nessa plenária que vocês conhecem, a gente já passou esses dias todos aqui junto. O segundo momento a gente vai se dividir em 8 salas. Eu já vou mostrar para vocês onde é, não precisam se preocupar que eu vou demonstrar aqui. Para quem participou das oficinas autogestionárias que aconteceram ontem e antes de ontem, é mais ou menos o mesmo ambiente. Vocês vão acessar a página principal do seminário, vai ter um botão, vocês vão clicar e vão estar lá os 8 temas expostos. E depois, às 4h40, a gente volta para cá para dar uma sintetizada no que a gente conversou. Esses 8 grupos, eu vou pegar aqui o resultado do que vocês trabalharam e conversar um pouquinho. Aqui só um desenho, né, o visual desse fluxo, a gente vai para a plenária, divide nos 8 grupos, estou colocando aqui aproximadamente 40, 45 pessoas no máximo por cada grupo. Talvez vocês cheguem e não consigam mais entrar porque essa sala está cheia, então vocês se redirecionem para outra, e depois a gente volta para cá, e depois dessa minha última fala, a nossa coordenadora Thais vem finalizar o seminário. São 4 ferramentinhas que a gente vai usar, estou pondo isso aqui, mas não se apavorem, tá? A única que precisa de instalação é o Zoom. O que é o Zoom? É um ambiente onde a gente pode falar, conversar, se ver. Vocês vão ter uma interação mais qualificada do que essa do chat de escrever embaixo. Vocês vão poder falar, ver, parecido com o que a gente está fazendo do lado de cá. Vai ter um Mentimeter, que é esse que vocês me viram aqui nos últimos 2 dias aparecendo, colocando aquelas enquetes. A gente vai usar ele algumas vezes, por isso que eu passei os outros dias aqui, para a gente já treinar um pouco, acostumar com ela. Teremos bingo? Sim, teremos bingo. E esse bingo serve para vocês ficarem mais engajados e participarem mais ativamente de todas as fases dessa nossa metodologia. E, por último, a gente vai ter um mural onde vocês vão poder escrever as propostas, as opiniões de vocês, o que vocês acham, as suas reflexões sobre os temas que vão estar lá desenhadinho dentro do mural. A plataforma precisa de instalação, a gente pode falar SV, muita atenção para o microfone, a gente às vezes esquece o microfone aberto, e aí sai um barulho inadequado, enfim, vou pedir essa atenção para vocês, para facilitar a vida dos meus colegas moderadores e moderadoras que já devem estar nas salas. Os moderadores vão sempre ajudando vocês, tanto a se orientarem no ambiente, quanto colocando no chat, lá também tem um espaçozinho do chat para vocês irem clicando nas plataformas,
nas ferramentas todas para vocês se ambientarem. Não, vocês vão ser muito bem acolhidos por uma equipe muito querida. O mantímetro que vocês já viram. Esse bingo, uma sugestão para quem pode, eu sei que nem todos podem, mas para quem é possível, se possível for, acompanhe esse próximo momento no computador e tenha o seu celular por perto, tanto para facilitar na questão das enquetes, em ler os QR Codes e digitar os caminhos, como a gente fez nas últimas 2 tardes, mas também para utilizar essa ferramenta do bingo. Vai aparecer a cartela aqui, é uma cartela toda de palavras, você vai clicando e ela vai permitindo que você acompanhe. Você vai vendo se você está perto de ganhar ou não. E esse é um mural, eu sei que não está muito visível aqui, tá vendo? Ele tem 4 campos, cada canto desse vai falar sobre uma fortaleza, sobre um desafio, sobre algo que a gente precisa potencializar, e ele é muito simples de usar. Você clicou, seja no celular ou no computador com o mouse, você já abre uma caixinha, como se fosse um post-it, você escreve e sua mensagem vai estar lá. É importante que quando vocês chegarem nesse mural, vocês não saiam escrevendo individualmente. É importante o momento do diálogo, de vocês conversarem, se reconhecerem, para a gente ter algo mais rico, mais verdadeiro, mais mediado. E conversando a gente também aprende, troca reflexões, aprimora. Repetindo aqui os temas, fiz esse aqui de novo para honrar a nossa equipe aqui que trabalhou nesses últimos 3 dias para essa metodologia ficar de pé. Em conceito e marco legal, temos o Rodrigo, que vocês já conhecem, está aqui na institucionalidade a Amanda, na articulação institucional Fernanda e Luísa, VSA no SUS a Natiela, indicadores e monitoramento a Vanessa, que vocês viram ainda agorinha, participação social Sérgio, pesquisa e difusão do conhecimento a Trícia, visibilidade e comunicação com a população a Thaís Uchoa. Bom, para vocês chegarem na sala quando a gente terminar aqui, vocês vão lá no login de vocês, senha, CPF, vocês vão cair com essa página que vocês já estão acostumados, que vocês viram nesses dias todos. Aí vai estar aqui, ó, metodologia participativa. Isso é um botão. Clicou nesse botão, vão abrir as 8 salas, vocês escolhem os temas que vocês acham mais interessantes. Relembrando, passou de 45 pessoas, ela vai travar. Caso todas elas lotem, a gente tem como acolher vocês. Mas a ideia é que não fique uma sala com 3 pessoas e outra com 150. A gente quer tentar manter, para a qualidade dos nossos debates, um razoável equilíbrio entre elas. Aqui é uma imagenzinha das salas, vai estar uma embaixo da outra, as 8 distribuídas. Os temas nós já falamos. E convido vocês a trazerem suas experiências de vida, suas experiências de trabalho, suas experiências no VSA. A gente não é só o que a gente faz, a gente não é só a nossa profissão. Nós somos um conjunto de coisas, das nossas histórias, dos nossos saberes, do que vem da nossa família, dos nossos amigos. Se expressem da melhor forma possível, porque vocês podem colaborar muito, trazendo o que vocês vivem, para além do técnico. O técnico é fundamental, é importante, a gente não funciona sem ele, mas eu quero que vocês tragam, na medida do possível, sensibilidades, porque isso nos ajuda também a ter um olhar mais apurado das realidades de vocês. Às vezes as palavras são muito frias, às vezes o conceito que eu tenho de uma palavra é diferente do seu, então vocês se expressando de uma forma mais contextualizada nos favorece a perceber e entender vocês. Como é que eu estou de tempo, Paulo? Eu já estou bem no finzinho aqui para acionar a equipe, se for o caso. E aí, peço também a colaboração de vocês, no sentido do controle do microfone, no respeito ao tempo, de evitar que um ou outro, é natural que, né, a gente está ansioso para falar, a gente não teve muita oportunidade de se ver ao longo desses dias, mas que a gente tenha sensibilidade para que os outros colegas também possam se expressar quando estivermos no trabalho em grupo, qualificar a nossa participação e olhar para o território entendendo que tem uma diversidade de países. Às vezes eu tenho um problema muito específico, uma questão muito específica que só acontece na minha cidade. Eu sei que ela é importante, ela realmente é importante, mas como a gente está aqui tentando desenhar algo que sirva para essa diversidade enorme chamada Brasil, vou pedir a compreensão de vocês para colocar algo que seja mais geral, não generalista, mas que não seja só exclusivamente da minha realidade, aquela coisa super específica. Como que a gente vai lidar com esse material que vocês estão produzindo? Como eu falei, a gente está começando a preparar a terra para semear, para poder
regar e essas mudinhas plantarem. Tudo que tiver escrito aqui, isso não vai se perder. Ao longo de todo o processo nosso, dessa metodologia que está sendo desenvolvida, a gente vai resgatar e ver para onde foi cada questão, para onde cada proposição foi. Nada vai se perder. A gente vai guardar e resgatar todas essas propostas, vamos fazer um relatório dessa primeira ação e mandar por e-mail de vocês, e construiremos ao longo do tempo outros espaços, outros fóruns para que a gente possa construir, para que a gente possa se reconhecer e a gente possa falar da melhor forma possível, trazendo flores e frutos muito adequados e muito saborosos para as nossas realidades. E é isso, gente. Não sei se alguém tem alguma dúvida, tem algo para ser colocado ainda. De forma geral, é isso. Eu desejo uma boa jornada para vocês ao longo dessa tarde. Sobre cada sala no chat, a gente vai para essas 8 salas agora. A gente está chamando de mini plenárias. Acho que é importante a gente afinar um pouco essa linguagem para não ter ruído. Essa daqui, esse lugar onde a gente está agora, é a plenária grande. Aí vocês vão para essas 8 mini plenárias. Vocês vão ter um momento ali de interação com o moderador ou com a moderadora. Essa pessoa vai orientar vocês sobre cada passo que vocês irão passar ao longo do tempo. E vocês vão ter mais uma subdivisão, que é onde vocês vão trabalhar com aquele mural que eu mostrei para vocês, para que vocês tenham grupos menores e possam conversar mais, não ser algo muito corrido, para poderem interferir, talvez até modificar algumas coisas que a gente trouxe como um pressuposto. Esse trabalho aqui, ele vem, claro, do acúmulo todo, que a CGEVAN já tem, e também de uma breve pesquisa que nós fizemos internamente, que trouxe alguns elementos para nós, nos provocou a refletir sobre alguns pontos específicos. Só que talvez tenham outros pontos que vocês percebam que não estão ali. E é interessante que vocês tragam, vocês vão ter momentos para isso, tanto na mini plenária quanto ao final. Eu sei que fica um pouco complexo, é muita informação de uma vez, parece um pouco confuso, mas vocês vão ver que vai funcionar direitinho quando vocês estiverem lá. Os moderadores estão muito bem preparados para conseguir fazer esse momento com vocês. E o que a gente espera são frutos e flores muito, muito belos, muito ricos, e contamos, é fundamental para nós, para que a coordenação atue da melhor forma, não só a coordenação, mas a VSA como um todo, que a gente tenha e mantenha, acima de tudo, esses fluxos de diálogo para a gente ir percebendo cada vez melhor e aprimorando as ferramentas, as ações, os programas, e até as percepções, e afinando as nossas sensibilidades para as necessidades de vocês, tá bom? Vocês querem rever o tema? Esses são os temas, eu peço para vocês já olharem, já se reconhecerem, sentirem qual que vocês acham que tem mais a ver com a realidade, as necessidades de vocês agora. Conceito e marco legal, institucionalidade, articulação institucional, VSA no SUS, indicadores e monitoramento, participação social, pesquisa e difusão do conhecimento, visibilidade e comunicação com a população. O grupo está lá esperando vocês já, em cada uma das 8 salas. Caso alguém tenha dificuldade de entrar, de acessar qualquer coisa nesse sentido, pode nos acionar por aquele endereço do e-mail, mas preferencialmente do WhatsApp, que a gente consegue dar uma resposta mais rápida para vocês. E aí, lembrando que 4h40, a gente volta para cá, para poder fazer o encerramento deste momento da metodologia, a gente conversa mais um pouquinho, espero que vocês tenham perguntas, informações, trocas que a gente possa ter, para a gente encerrar esse seminário que tem sido tão incrível e engajador para cada um de nós. Eu agradeço a participação de todos e todas, espero que a gente se veja de novo daqui a pouquinho, e uma boa semeadura para a gente. Gratidão, obrigada, Paula.
Para quem chegou no meio da tarde, não me viu antes, eu sou Milena Araguaia, sou consultora aqui na CGVAN, e agora à tarde a gente passou por um processo de tentativa de participação colaborativa para que a gente possa buscar os subsídios para um futuro programa de vigilância em saúde ambiental. A gente sabe que é um desafio as tecnologias, a maioria de nós não está acostumado com isso, a pandemia nos obrigou a desenvolver com mais agilidade a necessidade de incorporar essas tecnologias no nosso cotidiano. A gente sabe que pode ser assustador, mas a gente está aqui para continuar nesses processos e aprendendo junto. Eu gosto sempre de lembrar que ninguém nasce pronto. A gente vai se apropriando, conhecendo, criando mais intimidade, perdendo medo ao longo do caminho. E para fazer esse seminário aqui, a gente passou por esse desafio inúmeras vezes e vai continuar passando, porque afinal essa é a jornada da vida. Eu quero trazer Milton Santos aqui um pouco para a gente, com a frase que ele fala que comunicação é troca, comunicação é emoção. E para a gente poder construir um programa como o dos nossos sonhos, um programa que incorpore as realidades que estão nas pontas, nos territórios, da história de cada um de vocês, com a diversidade que nós temos de país, de municípios muito pequenos, municípios muito grandes, municípios com muitas vulnerabilidades, outros nem tanto, outras com questões estruturais muito delicadas, as diferenças de regiões que a gente sabe que nós temos, de biomas, nós precisamos que vocês se permitam a viver essa emoção conosco, essa troca, que a gente possa se comunicar de forma qualificada, possa se ouvir e se conhecer. Eu fico muito feliz com esse primeiro passo que nós demos hoje, creio que toda a coordenação também, para que a gente inicie uma jornada que vai ser longa. Para quem não estava aqui mais cedo, já agora na tarde, eu tenho comparado esse processo com um processo de plantio. Hoje a gente começou a preparar nossa terra, fazer uma análise de solo, mas a gente tem um caminho longo ainda para conseguir tanto se comunicar nesse grau de emoção, nessa qualidade, nesse calor mesmo, nesse abraço que está fazendo falta para a gente nesse momento de isolamento social, mas também para ter um programa que seja representativo. Políticas públicas, para elas funcionarem, para dar certo lá no território, ela tem que fazer parte da nossa realidade, a gente tem que perceber a importância dela, sentir que ela nos faz sentido e nos anima. Quando a gente acorda de manhã, vai trabalhar, a gente fala, poxa, isso aqui faz sentido na minha vida, eu sei que eu estou atuando no meu território e tornando a vida de quem vive aqui na minha cidade, no meu espaço, um pouco melhor. E é essa emoção que a gente quer que vocês tenham. Que a gente tenha subsídios técnicos, nós temos pesquisadores fabulosos que estão formulando, mas que a gente tenha esse gostinho nosso, esse nosso tempero, por isso que a gente provoca tanto, e tenho certeza que ao longo dessa tarde vocês foram muito provocados a isso para partilhar. Então, vou passar aqui bem rapidinho, a ideia era que fosse um pouco mais completo, mas com as dificuldades que a gente teve aqui, com esses processos de aprendizagem tecnológico, as coisas não fluíram exatamente como a gente foi, mas, de novo, esse é o caminho da vida, né? Nada é como a gente planeja, e sim como precisa ser, da forma que nos desafie e nos traga aprendizados. Então, vou mostrar algumas telas aqui para gente, vou partilhar do que está nos grupos, eu não sei se todos fecharam, acredito que ainda tenham 3 que estejam finalizando. Nós vamos sistematizar essas informações, vamos apontar de que temas elas são, isso vai constituir uma parte do nosso relatório, e vocês vão ter acesso. Só que mais do que acesso, a gente quer a participação real de vocês. A gente vai criar outros momentos, outros fóruns, outros encontros, provavelmente virtuais, para a gente poder ter essa quantidade de pessoas juntas para poder dialogar, para que a gente vá se entendendo e percebendo se o que a gente pensa aqui do lado do Ministério está adequado às realidades de vocês. É muito fácil, à distância, a gente imaginar um cenário ideal e quando chega na prática a gente sabe que não é assim que as coisas acontecem. A vida é dinâmica e a vida é plural. Então, vamos aqui rapidamente passar para daqui a pouco trazer para a nossa solenidade de encerramento do seminário com a nossa coordenadora Thaís Cavendiski. Para quem não teve a oportunidade de participar, nós usamos um sistema de mural, algo que a ideia era que fosse bem simples,
E aqui eu quero só mostrar para vocês, não vai dar para ler tudo pelo volume de informações, porque a gente precisa também refletir, fazer um filtro, ver talvez uma mudança de tema de um lado para o outro, mas a quantidade de participações que nós tivemos, olha esse mural, que coisa bonita, com várias contribuições que vão ajudar a gente a refletir para as próximas etapas. Eu entendo, e é mais que natural que às vezes a gente tenha vergonha, nós não somos socialmente construídos, pelo menos não aqui no Brasil, para que a gente participe, se aproprie de momentos como esse, onde a gente pode, pelo menos, ajudar na reflexão de uma política pública. A gente está muito acostumado a entender que ser cidadão é só votar de 4 em 4 anos, mas esses são espaços que a gente precisa, sim, ir tomando conta, se apropriando. Dá medo? Dá. É desafiador? Um bocado. Mas a gente está aqui, não é individualmente, não é Milena, não é Thaís, não é Yara, não é Camila, enfim, as 40 pessoas que estão aqui não é por nós, indivíduos, é para que a gente possa construir junto e trazer substância, trazer algo que seja aplicável na realidade, tanto daqui, do nível nacional, quanto aí dos territórios. E sem ouvir vocês, sem a gente conseguir construir esse diálogo, se emocionar, como propõe Milton Santos, a gente não vai conseguir avançar muito. Ou talvez, na melhor das boas intenções, a gente formule um programa que chegue aí na ponta e talvez deixe vocês insatisfeitos, ou ele pareça incompleto, ou ele não traga elementos que são muito importantes, porque a gente não tem a capacidade, somos humanos, de perceber a diversidade de mais de 5.000 municípios desse país. Então, quero agradecer demais vocês pela participação nesses dias todos. A gente compreende, sim, as dificuldades tecnológicas, a gente tentou simplificar o máximo possível, a gente sabe que nem sempre é simples, e além das questões mesmo da gente, às vezes não conhecer a ferramenta, não dominar, tem questão de internet, o telefone que cai, isso é normal na vida real, né? Vamos colocar assim, num evento presencial, a gente também teria esses desafios de uma sala que encheu, de um táxi que não chegou no tempo certo, enfim, esses são os desafios que estão colocados, mas que a gente precisa conseguir lidar e transpor. E eu estou feliz a cada um que se desafiou aqui, nesse momento. Quero agradecer a confiança de cada um de vocês que se colocou e provocar, para quem não veio nesse momento, não se apresentou, não se colocou ainda, que seja gentil com você, tenha paciência com você, mas venha. Isso é fundamental para uma melhor qualidade, e eu tenho certeza que todos nós aqui temos só um objetivo, que a VSA funcione cada vez melhor, que ela seja um espaço cada vez mais importante dentro do cenário brasileiro, porque ela diz respeito à nossa saúde, de cada um de nós, em um momento de muita vulnerabilidade ambiental que vivemos. Então, esse chamado mesmo de consciência. Infelizmente, eu não consegui pegar a lista de todos os ganhadores aqui do bingo, mas eu estou aqui com 3 nomes, não vou falar para não ser indelicada com os dos demais grupos. A gente vai também dar publicidade para isso posteriormente, vocês vão receber os seus brindes na casa de vocês, a gente tem acesso aos contatos por conta da ficha de inscrição, então aqueles que venceram o bingo, fiquem tranquilos. E fica também a provocação, na próxima a gente vai condicionar esse bingo. A gente vai estimular que vocês participem mais através deles, tá bom? E aí, eu não sei se tem alguma pergunta aí embaixo, se tiver, alguém me avisa, que aí a gente já finaliza essa etapa. Quero, de novo, agradecer a cada um e cada uma de vocês. Para o pessoal que ficou na plenária, teve dificuldade de acesso, eu sinto muito, a gente vai aprendendo e aprimorando a cada etapa, e a gente espera que da próxima vez fiquemos 100% debatendo, engajados e ninguém com dificuldade de acesso. Da minha parte é isso, até logo, e a gente se vê muito e muito mais nesse processo de arar e semear a terra da VSA daqui para frente. Agradecemos a participação e coordenação das atividades metodológicas aí com a Milena.